para vocês, sejam muito bem-vindos nesta aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e hoje falaremos sobre Brasil, heranças culturais. As heranças culturais que nós iremos falar aqui hoje são as heranças africanas, aqui no território brasileiro. E para falar sobre isso, é interessante conhecer um pouquinho a África. A África é um continente onde acredita-se que surgiu a humanidade. Os primeiros seres humanos surgiram da África e lá se difundiram pelo mundo. Não se sabe muito bem como, mas porque, neste momento, os povos eram nômades. Muito bem, desde a antiguidade, a África era ocupada por grandes e poderosos reinos, que possuíam uma grande diversidade étnica e cultural. Acredita-se que falava-se aproximadamente de 1.000 a 2.000 línguas neste continente. Entretanto, a partir do século XVI, com o colonialismo, que você já deve ter ouvido falar muito bem, Portugal e Espanha se lançaram sobre o continente africano para conseguir mão de obra para trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar e outros tipos de produções baseados na monocultura no continente americano. Com isso, milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, uma espécie de migração forçada para trabalhar nesse sistema. Assim se instituiu o sistema escravista aqui no território brasileiro. Entretanto, os escravos, eles trouxeram consigo a sua cultura e tentaram aqui no território brasileiro mantê-la. Observe comigo na tela: moleque, quiabo, fubá, caçula, angu, cachaça, dengoso, quitute, berimbau, maracatu. Todas as palavras são palavras de origem africana ou que tiveram alguma relação com a África. Mas a influência do continente africano, dos povos africanos aqui no território brasileiro, não se restringiu somente às palavras. Houve uma influência muito grande na formação do espaço geográfico. Mas afinal, você lembra o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é a interação entre os elementos naturais e culturais. Os elementos naturais, eles podem ser entendidos como os elementos produzidos pela própria natureza. E os elementos culturais são aqueles que são produzidos pelos seres humanos. Ou seja, o espaço geográfico é uma construção que relaciona natureza e ser humano. O ser humano, a partir do seu trabalho, ele transforma a natureza e assim produz o espaço geográfico. Além do trabalho, podemos colocar aí costumes, práticas e hábitos. Tudo isso faz parte de todo esse movimento que vai construir o espaço geográfico brasileiro. E existiu uma influência africana muito forte na formação do espaço geográfico brasileiro. E isso nós vamos ver direitinho. Observe comigo aqui o nosso próximo slide na tela. Olha aí a formação do espaço geográfico. Essa paisagem, ela é a atual Praça 15, na cidade do Rio de Janeiro. Na primeira imagem acima da sua tela, nós podemos observar aí o predomínio de elementos naturais. Com apenas uma igreja, porque geralmente quando o europeu chegava, a primeira coisa que se fazia era fundar a primeira igreja. Na segunda imagem, nós já temos, com o passar do tempo, uma série de edificações que foram produzidas através do trabalho, com elementos arquitetônicos, com hábitos e costumes impressos nessa paisagem, revelando que houve uma grande influência cultural, a princípio europeia e posteriormente será africana, como nós veremos com mais calma. Aí nós temos já a Praça 15 numa imagem mais recente, ainda havia a Avenida Perimetral, que agora já não existe mais, foi derrubada recentemente. Aí nós podemos observar como o espaço geográfico
ele vai se modificando com o passar do tempo, ele vai assumindo as características culturais dos povos que estão ali interferindo, alterando aquele espaço. Muito bem, pessoal. Nesse próximo slide aí na sua tela, nós temos aí o sistema escravista, a sociedade colonial. Acredita-se que do século XVI ao século XIX, chegaram no Brasil aproximadamente 4 milhões de africanos que foram escravizados. Com isso, eles interagiram com outras culturas, como, por exemplo, a indígena e a europeia, que já estavam postas aqui. E a partir daí, a população brasileira ela se forma a partir de um grande processo de miscigenação, que são as misturas das raças. Olha aí, a próxima imagem na tela, nós podemos observar a miscigenação do povo brasileiro em toda a sua riqueza. Muito bem, pessoal. Então, a partir daí, nós já podemos observar que a nossa sociedade, o espaço geográfico brasileiro, ele se forma a partir de uma interação entre várias culturas. Contudo, no censo lá do século XIX, foi constatado que 75% da população brasileira era formada por negros e pardos. Então, com certeza, houve uma influência muito mais poderosa da cultura africana aqui na formação do espaço brasileiro. Isso ficou evidenciado, por exemplo, pelo fato das rodas de candomblé e da capoeira terem sido proibidas durante esse período. Outro ponto muito interessante também foi o fato da imigração de africanos e asiáticos, elas só poderem ocorrer com autorização prévia do Congresso Nacional e a partir de cotas pré-estabelecidas, o que não ocorria com a imigração europeia, que, ao contrário, era até estimulada. Observe comigo aqui na tela essa cultura da diáspora negra, essa cultura dos africanos saídos do continente, caracterizada pelo otimismo, pela coragem, musicalidade e ousadia estética e política. Foi incomparável no contexto da chamada civilização ocidental. Como não foi fácil a vida em terras americanas, precisando lutar para sobreviver, a criação cultural com a expressão de liberdade que a cultura negra possui, foi um lutar dobrado para imprimir na cultura brasileira a sua influência. A partir daí, podemos observar que houve realmente uma resistência da cultura de origem africana aqui no território brasileiro, e isso fez com que ela estivesse presente até nossos dias. Nós podemos citar, por exemplo, como símbolo da resistência, Zumbi de Palmares, que foi um grande líder que resistiu contra o sistema escravista. Existe uma estátua em sua homenagem, um monumento, que está localizado na Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. Entretanto, muitas vezes, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, ocorre vandalização da sua estátua, mostrando que na nossa sociedade o racismo e o preconceito ele é muito presente. Na tela comigo aqui, observe aí. Vatapá, acarajé, pamonha, mugunzá, caruru, quiabo, chuchu. São exemplos da culinária brasileira que tiveram grande influência dos povos africanos, principalmente porque na sociedade colonial e imperial, as escravas, mucamas, como eram conhecidas, elas trabalhavam nos afazeres domésticos e na cozinha, e a partir daí conseguiram introduzir esses elementos alimentícios na culinária brasileira. Observe na tela o nosso próximo slide. Aí nós temos um acarajé, um exemplo de prato típico da Bahia com forte influência africana. Na música e na dança, samba, afoxé, maracatu, congada, lundu, capoeira. São exemplos também
dessa influência africana na música e na dança. A capoeira atualmente ela é praticada por mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo. E nela observa-se elementos musicais, de dança e também o instrumento musical conhecido como berimbau. O samba é, com certeza, um desses maiores exemplos de forte influência. O funk, que é um estilo musical mais recente, não se pode negar também essa influência cultural africana, a partir da sua ginga, dos seus movimentos, de sua dança, do rebolado. Na religião, nós temos o candomblé. O candomblé é uma religião de origem africana, praticada aqui no território brasileiro, no qual ocorre a adoração aos orixás, que são representados por elementos da natureza. Entretanto, nós vimos aqui que houve uma grande perseguição contra o candomblé, no período que foi citado, final do século XIX e início do século XX. E por isso teve que se criar estratégias para que os povos de origem africana pudessem, aqui no território brasileiro, manter suas práticas culturais. Daí começou a associar elementos do candomblé com elementos do catolicismo, como, por exemplo, Iemanjá, que para várias etnias africanas era considerada a deusa das águas, passou a ser representada aqui como Nossa Senhora. Xangô, que é uma entidade que representava as tempestades e os raios, passou a ser representado por São Jerônimo. Isso passou a ser conhecido como sincretismo religioso. Como eu disse, uma maneira de as populações de origem africana conseguirem manter os seus hábitos e práticas culturais aqui no território brasileiro, fugindo, driblando as perseguições. Muito bem, pessoal. Então vamos agora ao nosso desafio, aí na tela para você. A partir desta aula, observe quais costumes do seu dia a dia que são de origem africana. Escreva no seu caderno. Converse também com o seu professor e com seus colegas em sala de aula. Chegamos ao final da nossa videoaula. Fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV. Eu vou ficando por aqui. Espero você na próxima. Até logo!